Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. É uma alegria ter você aqui hoje, onde realizamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero começar com uma pergunta. Você já parou para pensar que ninguém caminha pela vida verdadeiramente sozinho? Seja você solteiro, casado, jovem ou idoso, existe uma realidade que nos acompanha silenciosamente. Eu chamo isso de mochila invisível. E nessa mochila, não carregamos roupas ou livros, carregamos os roteiros, os traumas, as bênçãos e as manias de pelo menos 3 gerações que vieram antes de nós. Quando nós subimos ao altar para receber a bênção de Deus para o casamento, ou quando simplesmente assumimos as responsabilidades de uma vida adulta, não levamos apenas nossos sonhos e nossos desejos, nós levamos o modo como nossos pais lidavam, por exemplo, com o dinheiro, como os nossos avós reagiam diante dos conflitos e como a nossa família expressava ou escondia os seus afetos. O texto bíblico de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, nos diz o seguinte: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Esse deixar é muito mais do que mudar de endereço. É um processo de diferenciação afetiva e emocional. Muitas vidas estão estagnadas hoje porque o cordão umbilical emocional, de alguma forma, ainda não foi cortado, não foi rompido. E o passado, quando não é compreendido, quando ele não é elaborado, ele acaba virando um fantasma que governa o nosso presente. Então hoje nós vamos falar sobre a arte de deixar e a coragem de libertar. Vamos aprender que retroceder para entender a nossa história é uma forma muito importante e relevante para que a gente possa avançar com saúde e liberdade na nossa própria vida. Mas antes de mergulharmos mais profundamente nessa reflexão, eu quero convidar você por um momento de oração. Me acompanhe. Senhor, obrigado pela nossa vida, obrigado pela nossa família. Por mais que a história da nossa família seja marcada por conflitos, traumas, dificuldades, é o lugar no qual o Senhor nos colocou. Nos ajuda, Senhor, a compreender e a entender a história da nossa família e, ao mesmo tempo, assim, compreender quem nós somos diante do outro e conosco mesmo. Senhor, perdão se de alguma forma nós acalentamos e alimentamos amargura, raiva, agressividade em nosso interior como fruto das nossas vivências. Nos ajuda, Senhor, a nos libertarmos dessas amarras amargas que nos machucam e que acabam também machucando outras pessoas. Pedimos em nome de Jesus que Teu Espírito Santo nos dê clareza e entendimento. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Por melhor que seja alguém, chegue o dia em que há de faltar. Só o Deus vivo a palavra mantém, e jamais Ele há de falhar. Quero cantar ao Senhor sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Nosso Deus põe-se do lado dos famintos e injustiçados, dos pobres e dos oprimidos, dos injustamente vencidos.
barra o caminho dos maus que exploram sem compaixão, mas dá força ao braço dos bons que sustentam o peso do irmão. Quero cantar ao Senhor sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Esse é o nosso Deus, seu poder permanece sempre. Sua força é a força da gente. Vamos todos louvar nosso Deus. Quero cantar ao Senhor sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Quero cantar ao Senhor sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. O tema da mensagem de hoje é o altar e a herança, a arte de deixar e a coragem de libertar. Nós somos seres relacionais e ao mesmo tempo históricos. Na psicologia, nós entendemos que a família é um sistema e nessa perspectiva sistêmica, a família é entendida como um conjunto de pessoas entre as quais existem, de um modo repetitivo, interações que são circulares, ou seja, o comportamento de um dos membros da família afeta todos os outros. E todos os outros, funcionam em reciprocidade ao comportamento daquele outro. Ou seja, as relações são circulares e mutuamente influenciadas. Na Bíblia, nós vemos isso acontecendo quando as escolhas de uma geração acabam repercutindo nas próximas. Quando observamos, por exemplo, a árvore genealógica de Abraão, nós descobrimos que Abraão mentiu sobre a sua esposa, dizendo que ela era sua irmã para salvar a própria vida, temendo assim que os homens poderosos o matassem para ficar com a sua esposa. Isaac, seu filho, fez exatamente a mesma coisa alguns anos mais tarde. Jacó, o neto, viveu na base do engano e da tramóia. Enganou o próprio pai, roubando o direito de primogenitura do seu irmão. Então, padrões de comportamento, eles não morrem sozinhos. Eles precisam ser compreendidos e interrompidos. Então imagine um jovem que cresceu vendo o pai se calar diante de qualquer tensão. Mais tarde, no seu próprio casamento ou relacionamento que ele vem estabelecer, ele também trava quando a sua companheira, a sua esposa, o seu cônjuge quer conversar sobre temas tensos, difíceis que fazem parte de qualquer relação. Ele não está sendo apenas uma pessoa difícil de conversar. Ele está obedecendo a um mandamento invisível, um mandamento que ele introjetou a partir da sua infância. Conflito é perigoso, então esconda-se, cale-se, não confronte. O mandamento de Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz assim: por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. A palavra de Deus nos apresenta aqui algo que é fundamental para a saúde das relações familiares. Mas atenção, o verbo deixar aqui no original do hebraico significa um abandono de prioridade.
não é abandono de afeto, não é abandono de cuidado, não é abandono da relação, mas é um abandono da prioridade. Então o deixar, ele em primeiro lugar não é geográfico. Você pode morar em outro continente e ainda assim continuar sendo dependente da aprovação da sua mãe ou do seu pai. Se você não toma uma decisão sem antes checar o que os seus pais vão pensar ou vão dizer sobre a sua decisão, você ainda não saiu da sua casa emocionalmente, mesmo que você esteja morando em outro continente. Em segundo lugar, qual é a sua lealdade primária? É importante que a gente entenda que, após o casamento, o nosso cônjuge deve ser o nosso centro de gravidade. Por exemplo, se você conta um segredo ou conta um problema financeiro para os seus pais antes de falar com o seu marido ou com a sua esposa, você está violando a fronteira do seu novo lar. Você está traindo a confiança do seu cônjuge. Você verdadeiramente não deixou a casa dos seus pais. Outra coisa muito importante em todo relacionamento familiar é ter identificado as regras da casa de onde você cresceu. Quais regras você trouxe ou você traz para a sua casa sem questionar as regras da sua família de origem? Por exemplo, na minha família ninguém chora, ou o trabalho vem antes do descanso. Descanso é coisa de preguiçoso. Bom, o discipulado, ele pode ser um espaço que nos ajuda a examinar essas regras à luz da palavra de Deus. Quando temos pessoas de confiança com quem caminhamos e podemos compartilhar as nossas lutas, as nossas dificuldades, oramos juntos e buscamos entendimento a respeito dos nossos conflitos, nós abrimos a nossa mochila invisível e começamos a enxergar essas regras invisíveis que não têm mais sentido em nossa vida, mas que, de repente, continuamos obedecendo sem muita clareza. Bem, agora você, pai, mãe, avô, avó, preciso te dizer que a transição mais difícil para um adulto não é ensinar a criança a andar. É aprender a parar de carregar a criança no colo quando ela já tem as suas próprias pernas. Na prática, isso significa, primeiro, que na infância você é o círculo que protege e controla tudo na vida do seu filho. Na vida adulta do filho, você precisa se afastar para que ele crie o seu próprio círculo. Um erro muito comum é tentar manter esse círculo, ou seja, manter o controle através de manipulação emocional ou mesmo da ajuda financeira que muitas vezes os pais têm com seus filhos adultos com segundas intenções, né, de continuar controlando ou tomando as decisões no lugar dos seus filhos. Segundo, honrar pai e mãe é um mandamento bíblico. Não há nenhum questionamento sobre isso, mas a submissão às decisões dos pais termina quando o filho forma a sua própria família. Então, pais saudáveis, mães saudáveis entendem que o seu sucesso é tornarem-se desnecessários na gestão diária da vida dos seus filhos e não o contrário. Muitos pais acabam sufocando os filhos porque não sabem quem são, nem o papel, não sabem também qual é o papel de cuidador nas diferentes fases da vida. Então é preciso coragem para libertar o filho e redescobrir o seu próprio casamento e a sua própria identidade sem o necessário cuidado e controle do seu filho que então era criança. Rubem Alves, no livro Desfiz 75 anos, ao falar sobre a relação entre pais e filhos, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: há dois tipos de pais, os que são gaiolas e os que dão asas. Os que são gaiolas são aqueles que querem que os filhos sejam como eles, que vivam as suas vidas, que repitam os seus passos. Agora, os que dão asas são aqueles que amam o voo dos filhos
mesmo que esse voo os leve para longe. Em outro trecho desse mesmo livro, ele também diz que o amor não é para prender, o amor é para dar coragem. Um filho que voa é a prova de que o ninho cumpriu a sua função. O ninho não foi feito para morar, ele foi feito para partir. Talvez você esteja se perguntando: será que eu estou condenado a repetir os erros dos meus pais? A resposta é um enfático não. Olhe para a história de José em Gênesis capítulo 50. Algumas semanas atrás eu trouxe algumas reflexões, sobre esse texto. Ali conta o fato de que José veio de uma família marcada pelo favoritismo e pelo ódio. Ele mesmo foi vendido pelos próprios irmãos para mercadores de escravos que o levaram ao Egito. Mas no final da vida, José diz algo muito profundo em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Ele diz assim aos seus irmãos: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José processou sua dor, ele chorou suas perdas, mas quando ele tinha a oportunidade de se vingar, ele decidiu que a amargura que atravessou gerações da sua família não iria frutificar na sua vida. Ele quebrou o ciclo. Você também não é apenas o que fizeram de você. Você também não está determinado a cumprir as regras e história da sua família. Você é o que em Cristo você decide fazer com o que fizeram de você. Você é autor da sua história e na medida em que você caminha com Cristo, você é uma nova criatura. Então, seja você um jovem que precisa colocar limites em seus pais, ou seja você o pai ou uma mãe que precisa abrir as mãos e confiar no seu filho, confie no cuidado e no amor de Deus por você. Você é recebido, você é recebida como filho e filha de Deus por sua graça e por sua misericórdia. Você faz parte da família de Deus. Em Cristo, todos nós recebemos um nome e um novo roteiro para conduzirmos a nossa vida. Nós podemos sim honrar o nosso passado, o nosso pai, a nossa mãe, mas não precisamos ser prisioneiros deles. Podemos amar a nossa família profundamente, sem permitir que as falhas e os traumas do passado governem o nosso presente e o nosso futuro. Então eu quero te dar um desafio bem prático nesta semana. Tente identificar uma dessas regras invisíveis da sua infância que não te faz bem hoje. Ore sobre ela. Converse com o seu cônjuge ou com alguém de confiança e, quem sabe, tome uma decisão a respeito disso. Vou permanecer conduzindo a minha vida a partir dessa regra que não me faz bem? Ou vou adotar novas formas de lidar com a situação que sejam mais adequadas e que estejam sintonizadas com a vontade de Deus? Meu desejo é que você possa deixar que o altar da sua vida seja um lugar de herança espiritual e não apenas de fardos emocionais, de regras sem sentido, de padrões disfuncionais. Deixa que a graça de Deus transforme, renove a sua vida. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado por teu amor, por tua graça. Obrigado por teu Santo Espírito que revela os nossos maus caminhos, que restaura a nossa alma, que cura as nossas feridas e que nos ajuda a caminhar de maneira mais leve, mais saudável, pautada pela graça, pelo amor, pelo perdão que vem de Ti. Ó Deus, nos ajuda a olhar também para a nossa família com amor, com misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a entender a sua história e assim, Deus, renova a nossa própria vida. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Se você quer receber mais informações sobre a nossa comunidade, funcionamento, grupos, ministérios, faça contato pelo WhatsApp que está
aparecendo aí na sua tela, escaneie o QR Code, faça parte do nosso grupo de comunicações. Você também é convidada a contribuir com a nossa comunidade, orando, se envolvendo, servindo, mas também ofertando financeiramente. Se esse for o seu desejo, oferte por meio da chave Pix, que está aparecendo aí também na sua tela. A sua contribuição é muito importante para que a gente possa continuar mantendo todo o funcionamento da comunidade. Muito obrigado você que tem ofertado, que tem contribuído com a comunidade. Que o Senhor te dê a coragem de deixar e que Ele também te dê a generosidade de libertar. Fique com Deus. Um abençoado dia, uma abençoada semana.